Bom dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Com a ajuda de Deus, nós queremos abordar um assunto que Deus pôs em nosso coração. Estamos certos de que é a direção do Espírito de Deus, né? E o assunto é: você sabia que só os perfeitos serão transformados para o arrebatamento? Parece um assunto um tanto assim, meio complexo, porque quando se fala em perfeito, a nossa mente leva nós a pensar somente na transformação do corpo. Quando nós seremos transformados, teremos um corpo glorificado, semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo, e subiremos a encontrá-lo nos ares. Mas a Bíblia, ela fala dessa perfeição aqui. Então eu tenho várias referências bíblicas, mensagem do irmão Brana, no qual nós temos aprendido isso, porque nós também pensávamos dessa maneira. Quando se falava em perfeição, nós já pensávamos diretamente na transformação do corpo. Mas segundo os ensinamentos do nosso precioso profeta, ele nos ensinou que esta perfeição tem que ser aqui, porque é através dela que nós vamos ver a transformação do corpo. Caso contrário, jamais nós veremos a transformação do corpo. Vocês estão entendendo? Então, a primeira escritura que eu gostaria de ler para os irmãos está em Gênesis, no capítulo 17, para começar. Porque se os irmãos observarem bem, Gênesis é ali onde Deus falou com Abraão. E Abraão, naquele tempo, ele não tinha uma Bíblia para ler, não tinha os ensinamentos do profeta para aprender, não tinha o Novo Testamento como Paulo ensinou as igrejas do Novo Testamento para aprender sobre essas coisas. Então eu gostaria que os irmãos, como nós, antes de nós fazer alguma conclusão precipitada do assunto, nós pudéssemos aprender junto na palavra de Deus, porque nós também estamos aprendendo, nós não somos nenhum sabichão, nós estamos aprendendo também com Deus, através das mensagens do irmão Brana, certo? Então eu gostaria de ler primeiro Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1, vocês podem pegar a Bíblia e acompanhar também. Gênesis capítulo 17, no verso 1, Deus disse assim para Abraão: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Então aqui nós já estamos vendo que Deus, o próprio Deus, já requereu esta perfeição dos teus filhos. Vocês veem que lá em Gênesis, Deus já falou essa palavra para Abraão: e ser perfeito. Então nós vamos agora continuar com as escrituras. Em Mateus capítulo 5, no verso 48. Aqui são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Está em São Mateus, no capítulo 5, no verso 48, onde Jesus diz essas palavras. O irmão Brana, ele nos diz assim, veja bem, veja o que Jesus diz aqui, ó: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. O irmão Brana, ele diz em suas mensagens que aqui Jesus, ele foi um mandamento também, como o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, como a Santa Ceia, o lava-pés é mandamento, isso daqui também é mandamento do Senhor. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mas se nós dermos lugar para a nossa mente, nosso pensamento, nós já vamos começar a razoar a palavra de Deus
E vamos pensar, mas como ser perfeito? Não tem condições de ser perfeito. Onde que um homem vai ser perfeito? É lógico, o homem em si, ele não consegue ser perfeito. Por isso que nós estamos discorrendo as Escrituras, para ver o que as Escrituras falam sobre ser perfeito. Aí depois nós vamos entrar na mensagem do profeta e ver o que ele ensina a respeito desta perfeição, certo? Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 16, não, melhor dizendo, no verso 6, capítulo 2, verso 6, diz assim: os irmãos vão observar que eu vou ler várias escrituras e cada escritura estará num livro diferente. Nós lemos Mateus, lemos Gênesis, agora estamos em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6, que diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. E que Paulo estava falando aqui? Da sabedoria divina, da palavra de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Então os irmãos estão vendo que a igreja de Paulo já ensinava sobre essa perfeição e falava com os perfeitos. Vocês estão entendendo? Vamos para 2 Coríntios também. 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 13, no verso 11, diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Então vocês estão observando que isso daqui é para nós que estamos vivendo ainda nesta matéria humana. Aqui não está falando da perfeição, de transformação do corpo. Aqui está falando de sermos perfeitos como cristãos, enquanto nós vivermos. Porque a palavra ainda não perdeu seu sentido ainda, até onde nós sabemos. As palavras ainda têm sentido. Então vamos para Filipenses, no capítulo 3, verso 15. Nós estamos lendo escrituras diferentes e vê que a Bíblia, ela não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. Eu disse aos Filipenses, capítulo 3, no versículo 15. Então vamos ver o que diz aqui. Pelo que todos quanto já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Vocês estão entendendo? Então a Bíblia está falando para este tempo o qual nós estamos vivendo. Não está falando de perfeição, transformação para arrebatamento. Está falando de uma perfeição para ser transformado para o arrebatamento. É bem claro as escrituras. Vamos para Colossenses. Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 28. Vamos ler o verso 28 primeiro, que diz aos Colossenses, capítulo 1, versículo 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Apresentar todo homem perfeito em Jesus Cristo. Ainda aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 10, diz assim: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ainda aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 12, as escrituras nos relata assim: saudai-vos, Epáfras, que é do vosso servo de Cristo,
combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Para que conserveis perfeitos. Aqui não está falando para que vocês possam ser no futuro transformados e ter um corpo glorificado semelhante ao do Senhor. Está falando para que conserveis perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Amém? Vamos continuar as escrituras ainda. Vamos continuar lendo as escrituras, que está em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia! Glória a Deus! Então vocês estão vendo que a palavra de Deus está falando desta perfeição aqui em vida. Vamos para Tiago, no capítulo 1 também. Vocês estão observando que nós estamos lendo várias referências bíblicas e nenhuma delas estão contradizendo e tampouco falando de transformação de corpo glorificado. Está falando de perfeição. Estão entendendo? Em Tiago, no capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ei, glória! Mas nosso Deus é maravilhoso. Deus não deixa a nossa mente vagar em pensamentos, em ensinamentos humanos. Por isso que a palavra de Deus, ela é recheada de sabedoria e não se contradiz. E nós temos aprendido que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Agora nós vamos para Efésios, no capítulo 4 de Efésios, aos Efésios, no capítulo 4, versículo 12, 13 e 14. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 12, 13 e 14. Veja o que diz aqui aos Efésios: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então nós temos observado que a palavra de Deus, ela nos instrui, ela instrui aos teus filhos a chegar a esta perfeição. Porque Deus disse para Abraão ser perfeito. Jesus Cristo deixou um mandamento para nós sermos perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E o Senhor Jesus Cristo disse: na verdade, eu vos digo, que aquele que não nascer de novo, de maneira nenhuma entrará no reino do céu. Então nós estamos vendo que a vida cristã, ela é muito mais séria do que nós pensamos.
Se nós estamos almejando ir embora deste mundo, se nós estamos almejando o arrebatamento, se realmente isso está em nosso coração, se nós estamos esperando pela vinda do Senhor, então a palavra de Deus tem que se cumprir em nossa vida. Nós temos que buscar de Deus isso aqui. Temos que pedir a Deus graça para nos dar revelação e entendimento para compreender a tua palavra. Porque se está escrito, porque nós temos que cumprir essas escrituras. Deus, ele não passa por cima de tua palavra. Deus vela para cumprir a tua palavra. Agora tem uma escritura também que eu gostaria de ler com os irmãos, que está aos Coríntios, 1 aos Coríntios, no capítulo 13. Os irmãos vão ver isso aqui. Eu também já ouvi ensinamentos de pessoas aplicarem esse Coríntios capítulo 13 na transformação de corpo. Mas como eu disse, eu torno a dizer novamente, eu ainda creio que a palavra não perdeu sentido ainda. Então vamos observar o que Paulo está falando aqui. É uma escritura um tanto conhecida, só que nós vamos ver, de acordo com as palavras, a escritura, que aqui não está se referindo à transformação do corpo. Então nós vamos dar continuidade com essa escritura no próximo vídeo. Nós vamos lentamente, para que isso possa ficar bem esclarecido para os irmãos, como Deus esclareceu em nosso coração. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem os demais vídeos para que nós pudéssemos concluir o assunto junto. Deus os abençoe em nome de Jesus.